Bem-vindos, ou melhor, Marra Omente. Bem-vindos em Quenya, uma das línguas criadas por Tolkien. Que coisa linda, né? Um homem intelectual desses conseguiu criar diversos idiomas do nada para construir a sua ficção. Não é para qualquer um. Infelizmente, este homem genial e muito católico tem sido atacado por seres que se julgam iluminados porque, por alguma razão, receberam uma iluminação maior do que todo o clero tradicional, pré-Vaticano II, e agora querem ficar atacando Tolkien. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo de pessoas arrogantes. Antes de começar a expor, eu vou deixar um aviso. Qualquer comentário chamando Tolkien de gnóstico será sumariamente censurado, sem direito a nenhuma outra oportunidade de comentar novamente, mesmo que a pessoa mude de ideia e se retrate. Tudo bem? Pense bem antes de comentar. E se alguém buscar responder esse meu vídeo, eu digo que eu não assistirei porque eu tenho mais o que fazer do que perder tempo com lunáticos. Porque as pessoas que fazem isso em geral são lunáticas, tá? E já eu vou expor meu método para explicar por que eu estou fazendo esse vídeo em defesa a Tolkien. E porque eu julgo que Tolkien era realmente um católico, e não apenas um católico muito piedoso, com base simplesmente nas fontes primárias, tá? E naquelas que exigem apenas uma interpretação inequívoca que ninguém pode negar e dar uma outra interpretação. Tudo bem? Porque se tem que discutir doutrina, tem que usar a partir de afirmações categóricas e inequívocas que não deixem margem para nenhuma outra interpretação que não seja aquela. Eu sei que é muito difícil para os lunáticos que querem pagar de intelectuais. Curiosamente, muitas dessas pessoas são leigas, tá? Tem até mulheres querendo ensinar aí, indo contra o que São Paulo ensina, tá? Matéria que inclusive é muito grave. Por quê? Porque chamar uma pessoa de herege gnóstica, sendo que ela sempre foi reputada como católica pelo clero tradicional, é algo muito grave, tá? É muito grave mesmo. Se for para acusar alguém de heresia, tem que ter uma base muito bem fundamentada. E tem que ser inequívoca, sem basear-se em aparências, tá? Nós não somos fenomenológicos, somos católicos. Então, temos que partir daquilo que é evidente, inequívoco, tá? Que não há outra interpretação possível. E então não podemos basear naquilo em que há uma discussão, tá? Mesmo que haja metade discutindo, a pessoa tem que, ao menos num caso desses, conceder a possibilidade de estar errada. E assumir que é uma opinião e não uma afirmação categórica, tá? Porque a coisa mais horrorosa que hoje em dia tenho visto são leigos querendo pontificar e acusar os outros. Isso é muito feio, tá? E isso não se faz. Então, temos que pôr os pés no chão e realmente perceber se Tolkien era ou não um herege e um gnóstico. Aqui, então, se nós vamos comentar isso sinceramente, primeiro temos que partir da questão Ansit, se é. Tá? Então, vamos pela questão aqui.
há alguma afirmação de Tolkien ensinando a doutrina gnóstica, ou se há alguma afirmação dele negando categoricamente um artigo de fé de maneira inequívoca e pública manifesta, tá? A isso é só vasculhar os escritos dele, tá? As suas cartas já são públicas. É só você procurar, tá? Os livros dele estão por aí também. Os seus escritos científicos, que são de filologia e linguística, também estão por aí. Agora, cabe também a seguinte questão. Será que uma pessoa caridosa ela vai querer vasculhar todos os escritos de Tolkien só para procurar uma heresia? Para ver se ele é herege? Será que é algo realmente conveniente? Ou o herege que devemos acusar é aquele que a igreja condenou e que os seus escritos já são públicos e amplamente conhecidos, não apenas por um grupelho. Estou falando de um ou que dão a sua interpretação de maneira arbitrária. Eu estou falando realmente, tá, do clero e que seja público. Então, que nega algum dogma publicamente, seja da transubstanciação, seja da Trindade, seja da Imaculada Conceição, da natureza de Cristo, das duas naturezas de Cristo e outras coisas mais. Pois é, meus amigos, é isso que a gente vai discutir aqui, tá? Não devemos nos basear em suposições, não devemos nos basear em aparências, tá? Por exemplo, tem um desenho ali, um rabisco ali em um Hobbit que se assemelha a uma loja maçônica, que se assemelha a mais um não sei o quê, tá? Isso para mim não me interessa. Por quê? Porque sabemos que Tolkien criou uma mitologia baseada na mitologia anglo-saxônica e também na mitologia nórdica em outras coisas, tá? Então não me interessa, tá? Tolkien, como bem sabemos, ele baseou em coisas que também a maçonaria e outras seitas se basearam. Aí vamos fazer o quê? Tá? Aliás, Tolkien não fez parte de nenhuma sociedade secreta, tá? Caso contrário, ele não deixaria escritos em cartas, em outras publicações, coisas assim. Tudo bem? Então, a partir disso, vamos começar pela primeira citação que eu usarei aqui, tá? Que é a seguinte, que aliás também é a única, tá? Já vou avisando, mas eu posso, com o tempo, colocar outras aqui, mas dentro do meu tempo, dentro das minhas condições, vou usar uma só, que para mim parece muito suficiente, que mostra bem a ortodoxia do Tolkien. É bom lembrar que é uma carta privada direcionada ao seu filho Michael Tolkien, de 1º de novembro de 1963, a carta número 250, tá? É uma carta privada, não é um teólogo escrevendo para um outro teólogo, tá? Então, haverá aberturas de licença poética e também de muito uso da retórica aqui. Tanto é que eu vou ler comentando para esclarecer as coisas. No entanto, tá? A pessoa que ouvir tem que ouvir de boa vontade e dar a interpretação mais benévola possível. É o que isso que a caridade exige, inclusive, tá? É isso que a caridade exige. Como ensina São Francisco de Sales na Filoteia, a caridade mais do que evitar o mal, teme até encontrá-lo. A caridade não procura o mal nos outros, tá? A não ser que seja de forma inequívoca. Mas, vamos lá. Carta de número 250, direcionada a Michael Tolkien, de 1º de novembro de 1963.
Tolkien escreve o seguinte: a única cura para o quebramento da fé débil é a comunhão. Apesar de sempre em si próprio perfeito e completo e inviolável, o Sagrado Sacramento não opera completamente de uma vez por todas em qualquer um de nós. É óbvio, né? Porque depende da disposição da pessoa, né? Acredito eu, até aqui ninguém acredita que o Santíssimo Sacramento é igual ao espinafre do Popeye, que vai dar super força assim para qualquer um, independente da disposição da pessoa, né? Pois bem, mas vamos continuar. Como o ato de fé, ele deve ser contínuo e cultivado pelo exercício. A frequência é o maior efeito. 7 vezes por semana é mais acelerador do que 7 vezes a intervalo. Recomendo também isto como um exercício. Infelizmente, muito fácil de se encontrar a oportunidade para tal. Colocou entre parênteses aqui. Lembre-se que ele está recomendando isso como um exercício, tá? Mas o que ele recomenda como exercício? Para exercer a caridade. Aqui. É algo muito engraçado, interessante. É de alguém que sabe o que é buscar santidade. Faça sua comunhão em circunstâncias que afrontem seu gosto. Ou seja, buscar a contrariedade. Escolha um padre fanho ou gago, ou um frade orgulhoso e vulgar, e uma igreja repleta da usual multidão burguesa, com crianças mal comportadas, daquelas que gritam aquarteladas no confessionário. Os idosos católicos que, no momento em que o tabernáculo é aberto, recostam-se e bocejam. Os jovens sem gravatas e sujos, mulheres de calças e frequentemente com cabelo despenteado e descoberto. Lembre-se que ele está falando isso de forma negativa, né? Aí ele continua. Vá à comunhão com eles e reze por eles. Será exatamente ou melhor como uma missa conduzida por um homem visivelmente santo e compartilhada por algumas pessoas devotas e decorosas. Não poderia ser pior do que uma bagunça da alimentação dos 5.000, após a qual Nosso Senhor propôs a alimentação que estava por vir. Muito interessante. Buscar algo que desgoste como uma penitência, como um exercício para exercitar a caridade. E para que o seu filho Michael reze por aquelas pessoas. E vamos continuar. Eu mesmo estou convencido das afirmações petrinas. Tampouco, olhando ao redor do mundo, parece haver muita dúvida de qual, se o cristianismo for verdadeiro, é a verdadeira igreja. O templo do espírito moribundo, mas vivo. Corrupta, mas sagrada. Autorreformista e que se reergue. Aqui, claro que merece observações. Quando ele fala de espírito moribundo, não é no sentido estrito do termo, próprio do termo, tá? É no sentido de aparentemente moribundo. E a igreja aparentemente corrupta. Por quê? Porque já naquela época a igreja já estava passando pelas tempestades que passa hoje. Na época dele, ainda incipiente, tá? Mas que hoje está no estágio avançado. Continuando, mas para mim, aquela igreja, da qual o Papa é o chefe reconhecido na terra, possui como uma afirmação principal que é a única que sempre defendeu e ainda defende o Sagrado Sacramento e deu-lhe as maiores honras e colocou-o, como Cristo claramente pretendia, em primeiro lugar. Apacenta as minhas ovelhas. Ou aqui colocaram como alimento meu rebanho. Foi sua última incumbência a São Pedro.
e visto que suas palavras são sempre as primeiras a serem compreendidas literalmente, suponho que se referem primariamente ao pão da vida. Foi contra isso que a revolta do oeste europeu, ou reforma, foi realmente lançada, a fábula blasfema da missa. E a fé / obras são apenas uma mera distração. Está se referindo à revolta protestante aqui. Acredito que a maior reforma de nosso tempo tenha sido executada por São Pio X. Vejam só. Praticamente Tolkien coloca aqui que a reforma de São Pio X foi a mais importante da igreja desde o Concílio de Trento. Tolkien era um antimodernista. Continuando, ultrapassando qualquer coisa, por mais que necessária que seja, que o concílio... Aqui está sendo o Concílio Vaticano II, que tinha se iniciado já. Tá? Tolkien não estava prevendo o que viria depois. Mas é bom lembrar que Tolkien ele foi um dos críticos da reforma litúrgica. Tanto é que ele continuou indo à missa, mas respondendo et cum spiritu tu, tá? Em latim, em lugar do vernáculo. Quase como uma forma de protesto. Mas, aliás, tá? Ninguém pode criticar, e mesmo que Tolkien aceitasse todo o concílio uma vez, ninguém poderá criticá-lo, porque muito dos sectários que atacam Tolkien elogiam o padre Julio Manvielli, que abraçou todo o concílio. Mas vamos continuar. Pergunto-me qual seria o estado da igreja agora, se não fosse por essa reforma, a de São Pio X. Então, meus amigos, Tolkien está elogiando São Pio X na carta 250. Na carta 89, ele deixa claramente, tá, que a verdadeira igreja de Cristo é a igreja católica também, e que fora dela não há salvação. Tá? E deixa também bem claro que a obra O Senhor dos Anéis é uma obra que fala sobre a fé católica e a providência divina. Lembrando, tá? Eu sei que muitos do que atacam Tolkien são analfabetos, não conseguem ler uma obra de literatura enquanto ficção, tá? Eu sei que são pessoas ineptas, mas eu vou dar a seguinte dica. O Frodo, quando ele carrega o anel, ele por pouco ele falha na sua missão final, mas o anel que era para ser destruído acaba sendo destruído mesmo, por acidente, porque a divina providência fez isso, tá nessa obra. O Gollum, ele no final ele ataca Frodo, arranca o dedo do Frodo com o anel, mas se desequilibra e cai na lava, destruindo o anel junto com ele. E o Frodo subindo o Monte da Perdição, lá em Mordor, é a figura de Cristo carregando a cruz. A diferença é que Cristo não falha. O Frodo, ele falha de alguma maneira. No entanto, Frodo não é Cristo. Frodo não é Deus encarnado. É isso que também é colocado. As personagens colocadas por Tolkien na história são personagens que falham, que pecam, que erram. Tá? Como todo ser humano, ainda que um hobbit ou um elfo não seja exatamente humano. E pouca gente entende isso. Mas, vamos lá. Aqui coloquei uma citação do Tolkien, tá? E vocês podem ler todas as cartas dele, que o Tolkien é realmente católico, tá? Na sua vida particular, Tolkien sempre praticou um catolicismo exemplar.
Alguém pode dizer que as suas obras, na verdade, são más. O que é a sua obra literária é má, que serve para ventilar doutrinas gnósticas, esotéricas, ainda que seja sob forma de ficção. Razão porque muitos autores, tá, usaram da literatura ficcional para ventilar doutrinas anticlericais. Como teria sido feito, por exemplo, eu acho um péssimo exemplo, né? Mas tem gente que fala que os escritos do Júlio Verne têm elementos iniciáticos explícitos. Tem gente que diz que as obras de Victor Hugo têm, tá? Bem, teria que aprofundar mais isso. Eu nunca fui muito entusiasta desses autores, então nem vou comentar. Mas eu reconheço que há autores de filmes ficcionais que usam da literatura ficcional para promover ideias anticlericais, anticatólicas ou mesmo ideias heréticas, tá? Principalmente quando há um ataque frontal a qualquer doutrina da igreja. Eu sei que existem essas obras a qual os católicos realmente devem se afastar, tá? Agora, vamos aqui refletir o seguinte: a obra de Tolkien realmente são obras que ventilam, promovem, difundem ideias gnósticas, esotéricas, etc. Sim ou não? E se sim, podem dar um exemplo disso? Já vou deixar bem claro. Aquelas reuniões que o Tolkien fazia com Lewis e outras coisas, né, que a Ivone Fedeli, que é uma mulher, estava falando nas suas conferências, tipo, essas coisas para mim têm, digamos assim, relevância zero, tá? Zero. Clube de leitores e leitores sempre existiram, tá? É uma maldade, inclusive, muito grande comparar isso com reuniões de sociedades secretas que tem por fim conspirar contra a igreja, tá? Se dá para comparar isso com com outro tipo de sociedade, tá mais para corporações de ofícios do medievo, pelo amor de Deus. Só que com escritores. Também não vale, tá, usar de aparências na escrita e também nas ilustrações de seus livros. Usar, por exemplo, a imagem de uma ilustração do Hobbit para dizer que parece com uma ilustração maçônica ou de loja maçônica também é maldade, tá? Essa associação é uma associação maldosa. Por quê? Porque Tolkien ele sempre usou de literatura medieval e antiga, tá? De clássicos antigos, que frequentemente usam dessas ilustrações. Aliás, para dar um exemplo, tá? O símbolo da maçonaria, que é um esquadro e um compasso, tá? Ele foi roubado das corporações de ofícios de arquitetos e pedreiros. Então, essas coisas para mim têm relevância zero, tá? Zero. Se alguém vê isso, ele no máximo tem que pensar: poxa, será que Tolkien fez isso procedente? Sabia mesmo assim que fez? E se ele fez isso intencionalmente, será que ele era maçom? Ou será que ele acha que não tem problema porque é algo que já foi usado antes da maçonaria? Eu prefiro acreditar que nessa parte aqui, tá? Que ele sabia que é um símbolo que a maçonaria usava, mas que é mais antiga que a própria maçonaria. E ele não estava nem aí. É a mesma coisa com relação à cruz invertida. A cruz invertida é a do satanismo ou é a cruz de São Pedro? O que vocês acham? Esse ponto tem que ser levado em consideração também. Só que, claro, esses bando de jumentos, esse bando de idiotas, esse bando de pessoas que não sabem interpretar porcaria nenhuma, tá?
querem usar isso para acusar Tolkien de algo gravíssimo, tá? Tratando-o praticamente como um heresiarca. Um heresiarca do século XX do gnosticismo. Pelo amor de Deus, gente, vão defecar no mato, tá? Todos vocês que dizem um negócio desses. Mas, vamos lá. Eu gostaria aqui de usar o próprio Orlando Fedeli para buscar a definição de gnose. Eu usarei aqui o artigo A Gnose Tradicionalista de René Guénon e Olavo de Carvalho, que o Orlando Fedeli escreveu há muito tempo, tá? Ele escreveu, inclusive, ao Felipe Coelho. E no numerais primeiro 1.1 da introdução, subtítulo Comentando a Epígrafe Confissão, separado por um hífen, Orlando Fedeli ele coloca uma citação de Henri Charles Puech, encontrada em Enquête de la Gnose, que diz o seguinte: pode-se chamar gnosticismo e também gnose toda doutrina ou toda atitude religiosa baseada na teoria ou sobre a experiência de obtenção da salvação pelo conhecimento. Parece superficial, mas vamos colocar aqui outras 3 citações, tá? E de outros autores que o Orlando Fedeli coloca. Tem uma do Utam, Serge Utam, Le Gnostique, que diz o seguinte: não é arbitrário colocar um conceito geral de gnose como conhecimento salvador. Simone Petreman coloca o seguinte: a gnose é a religião do conhecimento, o culto do conhecimento como meio de salvação. E Robert Graham coloca: este é o primeiro ponto e o mais importante da definição do gnosticismo, uma religião que salva pelo conhecimento. O conhecer para eles é essencialmente se conhecer, reconhecer o elemento divino que constitui o verdadeiro si mesmo. Tá? Soi, em francês, ou self, em inglês, né? Isso está no número 112.7. Tá? Gnose igual conhecimento salvador. O gnosticismo, pelo que o próprio nome diz, significa salvação pelo conhecimento. Tá? No entanto, esse conhecimento não é um conhecimento externo, tá? De revelação divina a partir de uma autoridade. Estão falando de coisa de seita mesmo. Agora a pergunta é a seguinte: Tolkien, ele difundiu isso explicitamente, dizendo que o conhecimento salva por si mesmo, sem a necessidade da fé, da revelação divina, ou das obras, como está exigido no Concílio de Trento, segundo a doutrina da justificação. Tolkien explicitamente negou isso, sim ou não? Ele negou que é possível alguém se salvar sem a fé católica, sem as obras de piedade, sem os sacramentos, fora da verdadeira Igreja de Cristo, sim ou não? Não vale usar as obras ficcionais de Tolkien porque é ficção. Meu Deus do céu. É ficção. Vocês querem dizer que Tolkien ensina gnose, tá, a partir de obras ficcionais, claramente ficcionais, de uma mitologia criada por ele mesmo, sim ou não? Se a resposta for sim, sinto muito, meus amigos. Se vocês dizem que sim, eu sinto dizer, vocês são burros ou desonestos, tá? A caridade me impele a dizer que são burros e dizer que Tolkien ensina gnose em suas obras.
Mas podemos ir mais longe. A doutrina gnóstica também ensina uma realidade dualista, tá? Em que a matéria é má e que o bom é somente um mundo espiritual. Ou seja, o verdadeiro Deus criou o mundo espiritual e o mal, isso foi criado por Demiurgo a partir da criação da matéria. E que o Demiurgo aprisionou a verdadeira divindade na matéria. Que coisa! Será que Tolkien também ensinou isso na sua mitologia, no seu legendário? Sim ou não? Vamos lembrar de um livro muito peculiar dele chamado Quenta Silmarillion. Tá? A primeira parte intitula-se Ainulindale, que conta a história de quando Eru, o único, criou a realidade. Tá? É a gênese do legendário de Tolkien. Ali a gente vê gnose, a gente vê uma mitologia para começar. Tá? Ninguém pode dizer, isso contraria totalmente o que está no Gênesis da Bíblia. É uma mitologia, tá? Criada por Tolkien. Então é uma fantasia. Tá? Eu não sei que tipo de gente estúpida se incomoda com isso. Sinceramente. Tolkien simplesmente criou uma mitologia aqui. Ele nunca privadamente negou a fé católica. E também não negou aqui porque ele criou uma mitologia. Tá? Pois bem, a gnose aí, sim ou não? Aí que temos que nos perguntar. Há aí algo semelhante ao gnosticismo maniqueísta? Sim ou não? Pois bem, Eru criou a realidade. Depois ele vai criar as criaturas espirituais, tá? Que são os Valar e os Maiar. E, por fim, eles vão criar um mundo físico. Eles vão construir um mundo físico a partir de um poder concedido por Eru. Até aqui, creio que ficou claro, né? E quando o mal vai entrar no mundo, nessa mitologia? Quando Melkor, que mais tarde chamar-se-á Morgoth, se rebelar contra os Valars e os Maias e o próprio Eru. Tá? Ou seja, o próprio Melkor foi criado bom, mas ele se corrompeu com o tempo. E a criação feita, construída, aí, ela é boa, mas com o tempo ela vai se corrompendo, não. Ela vai ter uma decaída por culpa da atuação de Morgoth na criação. Morgoth é o nome que ele vai receber quando, digamos assim, ele atuar na Terra, tá? Antes é chamado Melkor. O que é diagnóstico nisso, para começar? Não há nenhuma criação substancialmente má no mundo de Tolkien. Tá? Nenhuma. Não dá para acusar ele de maniqueísta, então. Não dá para acusá-lo de ser um gnóstico. Não dá para acusar. Não há nada ali que ele contrarie a fé católica. Logo, o Tolkien, ele é realmente um católico. Agora, fica a seguinte questão. Essas pessoas, elas nunca leram nada de Tolkien. Tá? Nunca leram. E se leram e entenderam, eles foram desonestos. Mas vamos lá. Se o Tolkien for gnóstico, fica a pergunta. O Eru, ou Eru Ilúvatar, ele se encaixa
da definição de Deus bom ou do demiurgo? Podemos chamar os Valyomar de demiurgo, já que eles que, digamos assim, construíram o mundo material? Mas nenhum deles é mau. O próprio Melkor sequer trabalhou nessa construção aí. Tá? O que ele fez foi zoar a criação toda. Então não há nada aí que sequer podemos fazer uma analogia com a coisa. Tá? Na pior das hipóteses, podemos dizer que os Valars têm algo de semelhante com o demiurgo platônico, que plasma as formas, as essências eternas na matéria. Mas nem isso é. Nem isso é. Então, meus amigos, acho que a conclusão que nós chegamos é a seguinte: Tolkien não tem nada de gnóstico. Nada. Tá? E não me venham dizer que pode ser uma ingenuidade minha. E mesmo que fosse, eu não vou pecar acusando alguém que viveu uma vida católica, que criou vários filhos, que passou por diversas dificuldades e que defendeu a fé católica desde sempre, tá? Que buscou converter os seus amigos. Ele fez de tudo para converter o C.S. Lewis, tá? Tolkien buscou ao máximo tentar converter o C.S. Lewis. Já foi um milagroso o Tolkien conseguir tirar o Lewis do ateísmo. Infelizmente, Lewis ele descambou para o protestantismo, e isso aborreceu muito Tolkien e acabou se afastando de Lewis com o tempo. Tá? Infelizmente, Tolkien ele foi também um apologeta dentro do que ele podia. Tá? Mas ele era alguém que tinha que sustentar vários filhos. Tolkien era filho de uma mãe pobre que passou por dificuldades terríveis, que perdeu toda a ajuda que tinha da família, criando os seus filhos sozinha porque ela era viúva, tá? Justamente porque ela abraçou o catolicismo e buscou educar Tolkien no catolicismo. E ela foi uma mãe exemplar a ponto de ensinar latim para Tolkien. Tolkien aprendeu latim graças à sua mãe. E buscou praticar a sua religião a vida toda, para depois vir um bando de canalhas, um bando de babacas, um monte de espertalhões, tá? Um monte de servos do inferno, para acusar Tolkien de ser um não católico e de ser um gnóstico e outras tolices mais, com base em muitos nadas. Tá? Eu serei sempre um defensor de Tolkien. Pois bem, sei que aqui eu me exaltei um pouquinho, tá? Mas, infelizmente, as pessoas não sabem ser humildes hoje em dia, tá? Considere ajudar o canal e também me sigam nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Namarré.